O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 144. Deveres dos homens. Uma disse: Ó o Santo, ó o Senhor de todos os seres, ó tu que és adorado pelas divindades e asuras igualmente, diga-me quais são os deveres e negligências dos homens. De fato, ó o pujante, esclareça minhas dúvidas. É por estes três, isto é, pensamento, palavra e ação, que os homens se tornam limitados por vínculos. É por esses mesmos três que eles se tornam livres daqueles vínculos. Por seguir qual conduta, ó Deus, de fato, por qual tipo de ações, por qual comportamento e atributos e palavras, os homens conseguem ascender para o céu? O Deus dos deuses disse: Ó deusa, tu estás bem familiarizada com a verdadeira importância dos deveres. Tu és sempre dedicada à virtude e ao autodomínio. A pergunta que tu me fizeste é repleta de benefício para todas as criaturas. Ela aumenta a inteligência de todas as pessoas. Portanto, ouça a resposta. Aquelas pessoas que são devotadas à religião da verdade, que são justas e desprovidas das indicações dos vários modos de vida, e que desfrutam de riqueza obtida por meios justos, conseguem ascender para o céu. Aqueles homens que estão livres de todas as dúvidas, que são possuidores de onisciência, e que têm olhos para ver todas as coisas, nunca são acorrentados por virtude ou pecado. Aqueles homens que estão livres de todos os apegos nunca podem ser atados pelas correntes da ação. Aqueles que nunca ferem outros em pensamentos, palavras ou ações, e que nunca se apegam a alguma coisa, nunca podem ser encadeados pelas ações. Aqueles que se abstêm de tirar as vidas de qualquer criatura, que são pios em conduta, que têm compaixão, que consideram amigos e inimigos da mesma maneira e que são autocontrolados, nunca podem ser atados pelas ações. Aqueles homens que são dotados de compaixão por todos os seres, que conseguem inspirar a confiança de todas as criaturas vivas, e que rejeitaram a malícia em seu comportamento conseguem ascender para o céu. Aqueles homens que não têm desejo de se apropriar do que pertence a outros, que se mantêm afastados das esposas de outros, e que desfrutam somente da riqueza que foi obtida por meios justos, conseguem ascender para o céu. Aqueles homens que se comportam em direção às esposas de outros homens, como em direção às suas próprias mães e irmãs e filhas conseguem alcançar o céu. Aqueles homens que se abstêm de se apropriar do que pertence a outros, que estão totalmente contentes com o que eles possuem, e que vivem dependendo do seu próprio destino, conseguem ascender para o céu. Aqueles homens que, em sua conduta, sempre fecham seus olhos contra a associação com esposas de outros homens, que são mestres de seus sentidos, e que são dedicados à conduta virtuosa, conseguem ascender para o céu. Este mesmo é o caminho, criado pelos deuses, que os justos devem seguir. Este é o caminho, livre de paixão e aversão, prescrito para o justo seguir. Aqueles homens que são devotados às suas próprias esposas e que as procuram somente em suas épocas e que se desviam da indulgência em prazer sexual, conseguem ascender para o céu. Conduta marcada por caridade e penitências, e caracterizada pela justiça de ações e pureza de corpo e coração, deve ser seguida por aqueles que são sábios, para aumentar seu mérito ou para ganhar seus meios de subsistência. Aqueles que desejam ascender para o céu, devem seguir neste caminho e não em algum outro. Uma disse: Diga-me, ó divindade ilustre, ó Senhor impecável de todas as criaturas, quais são aquelas palavras pelas quais alguém vem a ser acorrentado e quais são aquelas palavras por proferir as quais uma pessoa pode ser libertada de seus grilhões? Maesvara disse: Aqueles homens que nunca dizem mentiras nem para si mesmos nem para outros, ou em brincadeira ou para provocar riso, conseguem ascender para o céu. Aqueles que nunca dizem mentiras para ganhar sua subsistência ou para ganhar mérito ou por mero capricho, conseguem ascender para o céu. Aqueles que proferem palavras que são polidas e gentis e impecáveis, e que saúdam a todos a quem eles encontram com sinceridade, conseguem ascender para o céu. Aqueles que nunca proferem palavras que são duras e amargas e cruéis, e que são livres de falsidade e mal de todo tipo, conseguem ascender para o céu.
Aqueles homens que nunca proferem palavras que são repletas de truques ou que causam rompimento de compreensão entre amigos, e que sempre falam o que é verdadeiro e que promove bons sentimentos, conseguem ascender para o céu. Aqueles homens que evitam palavras ríspidas e que se abstêm de discussões com outros, que são imparciais em seu comportamento para com todas as criaturas, e que têm subjugado suas almas, conseguem ascender para o céu. Aqueles que se abstêm de palavras más ou conversas pecaminosas, que evitam palavras que são desagradáveis, e que proferem somente palavras que são auspiciosas e agradáveis, conseguem ascender para o céu. Aqueles que nunca proferem, sob raiva, palavras que partem os corações de outras pessoas, e que, mesmo quando sob a influência da ira, falam palavras que são pacíficas e agradáveis, conseguem ascender para o céu. A religião, ó deusa, referente às palavras, deve sempre ser seguida pelos homens. Ela é auspiciosa e caracterizada pela verdade. Aqueles que são possuidores de sabedoria devem sempre evitar a mentira. Uma disse: diga-me, ó Deus dos deuses, ó manejador do Pinaka, ó tu que és altamente abençoado, quais são aquelas ações mentais ou pensamentos pelos quais uma pessoa pode ser encadeada? Maesvara disse: dotada do mérito que provém de atos mentais, ó deusa, uma pessoa ascende para o céu. Ouça-me, ó auspiciosa, enquanto eu te digo quais são aqueles atos. Ouça-me, ó tu de rosto meigo, como também uma mente de traços mal regulados se torna aguilhoada por pensamentos mal regulados ou maus. Aqueles homens que não procuram nem mentalmente tirar o que pertence a outros mesmo quando eles o veem em uma floresta solitária, conseguem ascender para o céu. Aqueles homens que cuidam para não se apropriarem do que pertence a outros mesmo quando eles o veem em uma casa ou uma aldeia que foi abandonada, ascendem para o céu. Aqueles homens que não procuram, nem mentalmente, se associar com as esposas de outros nem quando eles as veem em lugares solitários e sob a influência do desejo, conseguem ascender para o céu. Aqueles homens que, encontrando com amigos ou inimigos, se comportam da mesma maneira amigável para com todos, conseguem ascender para o céu. Aqueles homens que são possuidores de erudição e compaixão, que são puros em corpo e mente, que são firmes em sua aderência à verdade, e que estão satisfeitos com o que pertence a eles, conseguem ascender para o céu. Aqueles homens que não têm animosidade por alguma criatura, que não têm necessidade de trabalho para sua subsistência, que têm corações afetuosos para com todos os seres, e que nutrem compaixão por todos, conseguem ascender para o céu. Aqueles homens que são dotados de fé, que têm compaixão, que são santos, que procuram a companhia de homens santos, e que estão familiarizados com as distinções entre certo e errado, conseguem ascender para o céu. Aqueles homens, ó deusa, que sabem quais são as consequências de ações boas e más, conseguem ascender para o céu. Aqueles homens que são justos em todas as suas transações, que são dotados de todas as habilidades desejáveis, que são devotados às divindades e aos brahmanas, e que são dotados de perseverança na prática de boas ações, conseguem ascender para o céu. Todos estes homens, ó deusa, conseguem ascender para o céu pelas consequências meritórias dos seus atos. O que mais tu desejas ouvir? Uma disse: eu tenho uma grande dúvida, ó Maesvara, sobre um assunto ligado com seres humanos. Cabe a ti esclarecê-la cuidadosamente. Por quais ações um homem consegue, ó divindade pujante, obter uma vida longa? Por quais penitências também alguém consegue uma vida longa? Por quais ações uma pessoa vem a ter vida curta sobre a terra? Ó tu que és perfeitamente imaculado, cabe a ti me dizer, quais são as consequências das ações, na questão de conceder uma vida longa ou curta para o fazedor. Alguns são vistos serem possuidores de muito boa sorte e alguns oprimidos pelo infortúnio. Alguns são de nascimento nobre enquanto outros de nascimento ignóbil. Alguns têm aspectos tão repulsivos como se eles fossem feitos de madeira, enquanto outros têm feições muito agradáveis mesmo à primeira vista. Alguns parecem ser desprovidos de sabedoria, enquanto outros são possuidores dela. Alguns, além disso, são vistos dotados de inteligência e sabedoria superiores, esclarecidos por conhecimento e ciência.
Alguns têm que suportar pouco sofrimento, enquanto há outros que são oprimidos por calamidades pesadas. Estas diversas visões são vistas com relação aos homens. Cabe a ti, ó ilustre, me dizer a razão de tudo isso. O Deus dos deuses disse: na verdade, ó deusa, eu irei te falar sobre a manifestação dos resultados das ações. É pelas regras daquela manifestação que todos os seres humanos neste mundo desfrutam ou suportam as consequências de suas ações. Aquele homem que assume um aspecto feroz para o propósito de tirar as vidas de outras criaturas, que se arma com bastões fortes para ferir outras criaturas, que é visto com armas erguidas, que mata criaturas vivas, que é desprovido de compaixão, que sempre causa agitação para os seres vivos, que se recusa a conceder proteção mesmo para vermes e formigas, que é dotado de crueldade, alguém que é de tal maneira, ó deusa, vai para o inferno. Alguém que é dotado de uma disposição oposta e que é justo em ações nasce como um homem bonito. O homem que é dotado de crueldade vai para o inferno, enquanto aquele que é dotado de compaixão ascende para o céu. O homem que vai para o inferno tem que suportar miséria excruciante. Alguém que, tendo afundado no inferno, se eleva de lá, toma nascimento como um homem dotado de vida curta. Aquele homem que é viciado na matança e injúria, ó deusa, fica, pelos seus atos pecaminosos, sujeito à destruição. Tal pessoa se torna desagradável para todas as criaturas e dotada de uma vida curta. Aquele homem que pertence àquela que é chamada de classe branca, que se abstém da matança de criaturas vivas, que jogou fora todas as armas, que nunca inflige algum castigo em alguém, que nunca fere alguma criatura, que nunca faz alguém matar criaturas para ele, que nunca mata ou golpeia, nem mesmo quando golpeado ou quando tentam matá-lo, que nunca sanciona ou aprova uma ação de matança, que é dotado de compaixão por todas as criaturas, que se comporta com outros como em direção a si mesmo, tal homem superior, ó deusa, consegue alcançar a posição de uma divindade. Cheio de alegria, tal homem desfruta de diversos tipos de artigos luxuosos. Se tal pessoa alguma vez toma nascimento no mundo dos homens, ela vem a ser dotada de longevidade e desfruta de grande felicidade. Este mesmo é o caminho daqueles que são de conduta justa e atos justos e que são abençoados com longevidade, o caminho que foi indicado pelo próprio Brahman auto-nascido e que é caracterizado pela abstenção de matança de criaturas vivas. Capítulo 145. Uma pergunta: quais ações levam ao céu, e quais para o inferno? Uma disse: por qual disposição, qual conduta, quais ações, e quais doações um homem consegue chegar ao céu? Maesvara disse: aquele que é dotado de uma disposição generosa, que honra Brahmanas e os trata com hospitalidade, que faz doações de alimento e bebida e vestes e outros artigos de prazer para os indigentes, os cegos, e os afligidos, que faz doações de casas, que constrói salões, para uso do público, cava poços, constrói abrigos de onde água pura e fresca é distribuída, durante os meses quentes para viajantes sedentos, escava tanques, faz arranjos para livre distribuição de doações todos os dias, dá para todos os que procuram o que cada um solicita, que faz doações de assentos e cama e transportes, riqueza, joias e pedras preciosas, casas, todos os tipos de cereais, vacas, campos, e mulheres. Realmente, aquele que sempre faz estas doações com um coração alegre, vem a ser um habitante, ó deusa, do céu. Ele reside lá por um longo período, desfrutando de diversos tipos de artigos superiores. Passando seu tempo alegremente na companhia das apsaras, ele se diverte nos bosques de Nandana e outras regiões encantadoras. Depois do esgotamento de seus méritos, ele cai do céu e toma nascimento na ordem da humanidade, em uma família, ó deusa, que é possuidora de riqueza em abundância e que tem um grande domínio de todos os artigos de prazer. Naquela vida ele vem a ser dotado de todos os artigos para satisfazer seus desejos e apetites. De fato, abençoado com a posse de tais artigos, ele vem a ser dotado de riqueza e uma tesouraria bem cheia. O próprio Brahman auto-nascido declarou nos tempos passados que são mesmo semelhantes pessoas, ó deusa, que se tornam muito abençoadas e possuidoras de disposições generosas e feições agradáveis.
Há outros, ó deusa, que são incapazes de fazer doações. Dotados de pouca compreensão, eles não podem fazer doações nem quando solicitados por brahmanas e possuidores de riqueza abundante. Vendo os indigentes, os cegos, os aflitos, e mendicantes, e até convidados chegados às suas residências, aquelas pessoas, sempre cheias com o desejo de satisfazer o órgão do paladar, os mandam embora, mesmo quando expressamente solicitados por eles. Eles nunca fazem doações de riqueza ou mantos, ou mantimentos, ou ouro, ou vacas, ou qualquer tipo de alimento. Aqueles homens que são pouco dispostos a aliviar a angústia de outros, que são cheios de cobiça, que não têm fé nas escrituras, e que nunca fazem caridade, na verdade, estes homens de pouca compreensão, ó deusa, têm que ir para o inferno. No decorrer do tempo, quando seus sofrimentos no inferno acabam, eles tomam nascimento na ordem da humanidade, em famílias que são totalmente desprovidas de riqueza. Sempre sofrendo de fome e sede, excluídos de toda a sociedade decente, sem esperança de alguma vez desfrutar de coisas boas, eles levam vidas de grande miséria. Nascidos em famílias que são desprovidas de todos os artigos de prazer, estes homens nunca conseguem desfrutar das coisas boas do mundo. De fato, ó deusa, é por causa de seus atos que as pessoas se tornam desventuradas e pobres. Há outros que são cheios de arrogância e orgulho causados pela posse de riquezas. Aqueles patifes insensatos nunca oferecem assentos para aqueles que merecem tal oferta. Dotados de pouca compreensão, eles não dão caminho para aqueles que merecem tal honra. Na Índia, um inferior deve sempre permanecer de lado para deixar seu superior passar. O Kshatriya há de dar caminho para o Brahmana, o Vaisya para o Kshatriya, e o Sudra para o Vaisya. Nem eles dão água para lavar os pés para as pessoas para quem ela deve ser dada. De fato, eles não honram, de acordo com a ordenança, com presentes do Argya, as pessoas que merecem ser honradas com eles. Eles não oferecem água para lavar a boca para aqueles que merecem ter tal honra. Eles não tratam seus próprios preceptores, quando os últimos chegam às suas casas, da maneira na qual preceptores devem ser tratados. Vivendo em cupidez e arrogância, eles se recusam a tratar seus superiores e homens idosos com amor e afeição, sempre insultando aqueles que merecem ser respeitados e afirmando sua superioridade sobre eles sem demonstrarem reverência e humildade. Tais homens, ó deusa, vão para o inferno. Quando seus sofrimentos acabam depois de uma longa passagem de anos, eles se elevam do inferno, e tomam nascimento na ordem da humanidade em famílias inferiores e pobres. De fato, aqueles que humilham seus preceptores e superiores têm que nascer em castas tais como aquelas de Svapacas e Pukasas, que são extremamente vis e desprovidas de inteligência. Aquele que não é arrogante ou cheio de orgulho, que é um devoto das divindades e brahmanas, que desfruta do respeito do mundo, que se curva para todos aqueles que merecem sua reverência, que profere palavras polidas e amáveis, que beneficia pessoas de todas as classes, que está sempre dedicado ao bem de todos os seres, que não sente aversão por ninguém, que fala gentilmente, que pronuncia palavras agradáveis e ponderadas, que dá caminho a alguém que merece ter caminho, que adora seus preceptores da maneira na qual os preceptores merecem ser adorados, que saúda todas as criaturas com cortesia apropriada, que não tem animosidade em direção a alguma criatura, que vive cultuando seus superiores e convidados com honras como eles merecem, que está sempre inclinado a receber tanto os convidados quanto possível, e que adora todos os que honram sua casa com sua presença, consegue, ó deusa, ascender para o céu. Após o esgotamento de seu mérito, ele toma nascimento na ordem da humanidade em uma família nobre e respeitável. Naquela vida ele vem a ser possuidor de todos os artigos de prazer em abundância e joias e pedras preciosas e todo tipo de riqueza em profusão. Ele dá para pessoas merecedoras o que elas merecem. Ele se torna dedicado ao cumprimento de todos os deveres e todos os atos de virtude. Honrado por todas as criaturas e recebendo sua reverência, ele obtém os frutos de suas próprias ações. Assim tal pessoa obtém uma linhagem e nascimento nobres neste mundo. Isto que eu narrei para ti foi dito pelo próprio ordenador, Brahman, nos tempos passados.
Aquele homem que é violento em conduta, que inspira terror em todas as criaturas, que fere outros seres com mãos ou pés ou cordas ou paus, ou tijolos ou torrões de argila dura, ou outros meios de ferir e atormentar, ó dama bela, que pratica diversos tipos de truques para matar criaturas vivas ou atormentá-las, que persegue animais no ato de caçar e os faz tremer de medo, realmente, aquele homem que se comporta dessa maneira sem dúvida vai para o inferno. Se no decorrer do tempo ele toma nascimento na ordem da humanidade, ele é obrigado a nascer em uma linhagem ou família inferior e viu que é afligida por obstáculos de todo tipo por todos os lados. Ele se torna um objeto de aversão para todo o mundo. Infame entre os homens, ele se torna assim pela consequência de suas próprias ações. Outro, que é possuidor de compaixão, lança seu olhar em todas as criaturas. Dotado de uma visão amigável, se comportando em direção a todas as criaturas como se ele fosse seu pai, privado de todo sentimento hostil, com todas as suas emoções sob controle completo, ele nunca atormenta alguma criatura e nunca as inspira com medo por meio de suas mãos ou pés que estão sempre sob seu controle. Ele inspira a confiança de todos os seres. Ele nunca aflige alguma criatura com cordas ou paus ou tijolos ou torrões de terra dura ou armas de qualquer tipo. Seus atos nunca são violentos ou cruéis, e ele é cheio de bondade. Alguém que é dotado de tais práticas e conduta indubitavelmente ascende para o céu. Lá ele vive como um deus em uma mansão celestial cheia de toda a comodidade. Se, após o esgotamento de seu mérito, ele tem que tomar nascimento na ordem da humanidade, ele nasce como um homem que tem não que lutar com dificuldades de qualquer tipo ou enfrentar algum temor. De fato, ele desfruta de grande felicidade. Possuidor de boa sorte, sem a obrigação de passar por trabalho penoso para sua subsistência, ele vive livre de todo tipo de ansiedade. Este mesmo, ó deusa, é o caminho dos virtuosos. Nele não há obstáculos ou aflições. Uma disse: no mundo alguns homens são vistos bem versados em inferências e nas premissas que levam a elas. De fato, eles são possuidores de ciência e conhecimento, têm grande progenie, e são dotados com erudição e sabedoria. Outros, ó Deus, são desprovidos de sabedoria, ciência e conhecimento, e são caracterizados pela tolice. Por quais ações específicas uma pessoa se torna possuidora de sabedoria? Por quais ações, além disso, alguém vem a possuir pouca sabedoria e visão distorcida? Dissipe esta minha dúvida, ó tu que és o principal de todos os seres conhecedores dos deveres. Há outros, ó Deus, que são cegos desde o momento de seu nascimento. Há outros que são doentes e afligidos e impotentes. Ó Deus, diga-me a razão disto. Maesvara disse: aqueles homens, que sempre perguntam acerca do que é para seu benefício e do que é para seu detrimento, brahmanas versados nos Vedas, coroados com sucesso, e familiarizados com todos os deveres, que evitam todos os tipos de más ações e realizam somente atos que são bons, conseguem ascender para o céu depois de partirem deste mundo e desfrutam de grande felicidade enquanto eles vivem aqui. De fato, após o esgotamento de seus méritos, quando eles tomam nascimento na ordem da humanidade, eles nascem como homens possuidores de grande inteligência. Todo tipo de felicidade e auspiciosidade vem a ser deles por causa daquela inteligência com a qual eles são nascidos. Aqueles homens de compreensões superficiais que lançam olhares pecaminosos para as esposas de outros homens são amaldiçoados com cegueira congênita por causa daquela pecaminosidade deles. Aqueles homens que, impelidos pelo desejo em seus corações, lançam seus olhos em mulheres nuas, aqueles homens de atos perversos tomam nascimento neste mundo para passarem suas vidas inteiras em uma doença contínua. Aqueles homens de ações insensatas e pecaminosas, que se entregam a relações sexuais com mulheres de classes diferentes da sua própria, aqueles homens de pouca sabedoria, têm que tomar nascimento em suas próximas vidas como pessoas desprovidas de virilidade. Aqueles homens que fazem animais serem mortos, e aqueles que violam as camas de seus preceptores, e aqueles que se satisfazem promiscuamente em atos sexuais, têm que tomar nascimento em suas vidas seguintes como pessoas desprovidas do poder viril. Uma disse:
Quais ações, ó o principal das divindades, são erradas, e quais ações são impecáveis? Quais, de fato, são aquelas ações por fazer as quais um homem consegue obter o que é para o seu maior bem? Maesvara disse: aquele homem que deseja averiguar o que é virtude, e que deseja adquirir virtudes e habilidades proeminentes, e que sempre faz perguntas para os brahmanas com o propósito de descobrir o caminho que leva para o seu maior bem, consegue ascender para o céu. Se, depois do esgotamento de seu mérito, ele toma nascimento na ordem da humanidade, ele se torna dotado de inteligência em memória e grande sabedoria. Esta, ó deusa, é a linha de conduta que os justos devem seguir e que está repleta de grande benefício. Eu te falei disto para o bem dos seres humanos. Uma disse: há homens que odeiam a virtude e que possuem pouca compreensão. Eles nunca desejam se aproximar de brahmanas conhecedores dos Vedas. Há outros que são cumpridores de votos e que são dedicados ao dever de realizar sradas. Outros, além disso, são desprovidos de todos os votos. Eles não têm consideração pela observância e são como rakshasas em conduta. Há alguns que são dedicados à realização de sacrifícios e alguns que negligenciam o Homa. Pelas consequências de quais ações os homens vêm a ser possuidores destas naturezas diferentes? Maesvara disse: pelos Vedas foram determinados os limites de todas as ações dos seres humanos. Aqueles homens que se comportam de acordo com a autoridade dos Vedas são vistos, em suas próximas vidas, se tornarem dedicados à observância de votos. Aqueles homens, no entanto, que tendo ficado sujeitos ao domínio da insensatez, aceitam a injustiça como seu oposto, se tornam desprovidos de votos, transgridem todas as restrições, e vêm a ser considerados como brahmarakshasas. De fato, são estes homens que se tornam negligentes do Homa, que nunca proferem o Vashat e outros mantras sagrados, e vêm a ser considerados como os mais inferiores e mais vis dos homens. Assim, ó deusa, eu expliquei para ti o oceano inteiro de deveres a respeito dos seres humanos para remover tuas dúvidas, não omitindo os pecados dos quais eles se tornam culpados.